Muito bem, galera. Segundo ano, prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula sobre o estudo dos gases, tá certo? Vamos começar, minha gente. Primeiramente, pessoal, nós vamos estudar primeiro aqui a definição do que seria um gás perfeito ou um gás ideal, tá certo? Bem, primeiramente, as principais características de um gás perfeito são duas. São gases que estão a altas temperaturas, que possuem como principais características, aliás, altas temperaturas e baixas pressões, tá certo? E todo gás, pessoal, ele é formado por várias moléculas. Em especial, nós vamos falar aqui das moléculas de um gás perfeito ou de um gás ideal, tá certo? E a gente vai abordar aqui três características em especial, que são a primeira, aliás, a primeira no caso com relação ao movimento das partículas, das moléculas, aliás, desse gás, tá certo? Bem, com relação ao movimento das moléculas de um gás ideal, elas se movimentam ao acaso. O que seria isso? É um movimento desordenado, ou seja, é um movimento que não tem uma ordem a ser seguida, não tem uma ordem seguida, e é um movimento ininterrupto, ou seja, não há interrupção desse movimento, ou seja, elas ficam em constante movimentação. A outra característica é com relação à ação mútua, tá certo? Aliás, elas não exercem uma ação mútua entre elas, ou seja, elas não se interagem por mais próximas que elas estejam, tá certo? Ou seja, elas não se tocam por mais próximas que elas se movimentem perto uma da outra, mas não há uma interação entre as duas, entre as moléculas, aliás, tá certo? Com relação à terceira característica das moléculas de um gás ideal, elas se chocam elasticamente. O que é isso? A gente já viu que elas se movimentam de maneira desordenada, que elas não interagem entre si, mas o que seria se chocam-se elasticamente? Pessoal, um gás ideal, um gás perfeito dentro de um recipiente qualquer, essas moléculas desse gás, em algum momento, elas irão se chocar com a parede desse recipiente, tá certo? Ou seja, elas vão se chocar, elas vão bater e voltar de maneira elástica, tá certo? Só que uma característica especial é que elas não perdem energia nesse movimento delas. Elas ficam se movimentando de maneira desordenada, elas não se tocam, elas não se interagem, mas porém, quando elas se chocam, certo? Na parede de um determinado recipiente, não há perda de energia, por mais que haja o contato dessas moléculas na parede de um determinado recipiente, onde esse gás está, tá certo? Tranquilo, passando adiante. Pessoal, todo gás ele passa por alguma transformação em algum momento. E o gás ideal ou o gás perfeito não é diferente. Existem algumas variáveis que vão influenciar na mudança de estado desse gás, tá certo? Na mudança de comportamento desse gás, assim a gente pode expressar melhor. Então, que variáveis são essas que vão influenciar no estado desse gás, tá certo? Primeiro, pressão, volume e temperatura são essas três. A pressão, como o próprio nome já diz, é a pressão que o gás exerce nas paredes do recipiente devido às colisões, como a gente já viu anteriormente. As partículas, as moléculas, aliás, desculpa, desse gás, como a gente viu no slide anterior, as moléculas elas se chocam, tá certo? De maneira elástica, sem acontecer perda de energia, ou seja, a pressão que o gás exerce nas paredes do recipiente devido às colisões, tá certo? A definição de pressão, a pressão que ele exerce. Todo gás ele tem uma determinada pressão, ele vai ter um volume e uma temperatura. O volume é o volume de um gás ideal, ou seja, o volume de um gás que ele ocupa, tá certo? Dentro de um determinado recipiente. Ou seja, eu pego qualquer tipo de gás, coloco dentro do recipiente, lá ele vai ocupar um determinado volume dentro daquele recipiente, tranquilo? E a temperatura é a grandeza que mede o estado de agitação das partículas do gás. Ou seja, como a gente já viu anteriormente em aulas passadas, no primeiro período, inclusive em sala de aula ainda, a temperatura é uma grandeza que mede o estado de agitação das partículas. Tá certo? Evidentemente, vocês devem lembrar que quanto maior a temperatura, tá certo? Maior a agitação das partículas, nesse caso aqui de um gás, tranquilo? Então vamos passar adiante. Pessoal, eu resumi o máximo possível acerta esse conteúdo devido a essa dificuldade que a gente está tendo de estudo remoto, enfim.
eu vou, realmente o que eu vou mostrar aqui, de fato, é o que eu vou cobrar na prova. Então, fiquem atentos, tá certo? Que eu resumi o mais possível que eu pude, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, vamos falar agora sobre equação geral dos gases, tá certo? E vamos falar também sobre três transformações que acontecem com esses gases ideais ou com os gases perfeitos, tá certo? Ou com qualquer tipo de gás, ok? Vamos lá. Um gás ele pode passar por três tipos de variações de estado, quanto a seu volume, quanto a sua temperatura e quanto à pressão. Ou seja, essas alterações, tá certo, no estado desse gás, essas mudanças, elas são conhecidas como transformações. E quais são elas? São três: a isobárica, a isovolumétrica e a isotérmica, tá certo? Desculpa. A partir dessas três transformações gasosas é que se chegou a uma determinada equação, que é o que vocês estão vendo aí abaixo. Vocês irão encontrar essa equação que a gente chama de equação geral dos gases em alguns livros. Vocês irão encontrar dessa maneirinha aqui, tá certo? P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 igual a T2. Ou desse jeitinho aqui, ó. PI vezes VI sobre TI, que é pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial, igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Tá certo? Tem até um macetezinho aí para cada uma dessas formas, lembrando que é a mesma, tá certo? Elas podem aparecer de maneira diferente, mas é a mesma. A primeira nós temos aí, Lei Geral dos Gases Perfeitos. Para viver tranquilo, é preciso viver trabalhando. De fato, é verdade. Quem trabalha vive um pouco mais tranquilo, não vive preocupado com conta, né? Enfim, mas vamos lá. Um macetezinho bem bacana também é esse aqui do Pivot Pivotol, tá certo? Pivot Pivotol é bem conhecido, tá certo? Só para você lembrar que pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Tranquilo? Então, pessoal, basicamente isso. Essa fórmula aqui a gente vai utilizar ela bastante aqui adiante agora, tá certo? Uma observação importantíssima que vocês não podem esquecer. A temperatura da equação geral dos gases tem que ser, ou seja, tem que estar sempre na escala Kelvin. A gente vai ver por quê, tá certo? Essa temperatura que vocês estão vendo aí, a gente sabe que tem as escalas termométricas, né? Celsius, Kelvin, Fahrenheit, tá certo? Mas aqui é utilizada, né, a equação geral dos gases perfeitos, tá certo? Para me descobrir que transformação, diante da transformação que ele está sofrendo, se for um isobárico, um isovolumétrico ou isotérmica, a gente vai utilizar essa fórmula, equação geral dos gases perfeitos, e essa temperatura, se vier anunciar de alguma questão, caso ela não esteja em Kelvin, eu vou ter que transformar ela para Kelvin, tá certo? Mas vamos lá, passando adiante. Nós temos aqui um exemplo bem clássico, tá certo? Seguinte, uma questão da PUC de Campinas. Vamos lá, começar a resolver aqui umas questõezinhas aqui para tentar clarear um pouco mais. Um gás perfeito, ele é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, as suas variáveis, vamos lá, quais são as variáveis? Pressão, volume e temperatura, tá certo? A pressão dele inicial é 2 atm, o volume dele inicial é 0,90 litros e a temperatura é 27 graus Celsius. Olha aí, pessoal. Essa temperatura ela está em Celsius, ou seja, eu vou ter que transformar para Kelvin. Fique ligado nisso. Em outro estado B, a temperatura está com a seguinte medida, 127 graus Celsius, tranquilo? E a pressão, 1,5 atm. Nessas condições, o volume B, ou seja, o volume final, depois dessa alteração que houve com esse gás perfeito, em litros, deve ser de quanto? Pessoal, perceba o seguinte, nesse caso aqui, nós não temos, de fato, nenhuma transformação isobárica, nenhuma isotérmica e nenhuma isovolumétrica. Por quê? Houve uma alteração nas três variáveis, tá certo? Perceba que no enunciado da questão não tem afirmando em momento algum, a pressão ficou constante, o volume ficou constante, ou a temperatura ficou constante. É aí que a gente vai identificar quando é que uma transformação ela é isobárica, isotérmica ou isovolumétrica, tá certo? A gente vai ver aqui mais adiante já já.
tá certo? Nesse caso aqui, nós vamos usar, de fato, a lei geral dos gases por completo, tá certo? Nós vamos usar pressão, volume e temperatura. Vamos lá. Pessoal, nessas condições, o volume B vai ser igual a quanto? Vamos lá, eu tenho uma pressão inicial, eu tenho o volume inicial e a temperatura inicial. Tenho que transformar ela em Kelvin, tá aqui, ó, 27 graus, transformando ela em Kelvin, ela vai ficar 300 Kelvin. Essa temperatura de 27 graus Celsius, aliás, transformada fica 300 Kelvin. A temperatura final, 127 graus Celsius, transformada em Kelvin, vai ser igual a 400 Kelvin, tá certo? Deixa eu pegar aqui um negocinho aqui mais bonitinho aqui, só um instantinho. Pronto, show de bola, melhorou. Vamos lá, vamos descobrir aqui o volume final. Tá aqui a lei, tá certo? A lei geral da equação dos gases, tá certo? O que a gente vai fazer com ela? Vamos lá. Primeiro passo, eu tenho a primeira pressão, que é 2. Eu tenho o primeiro volume aqui, que é 0,90, volume inicial e pressão inicial, sobre a temperatura inicial, que é 300 Kelvin, tá certo? Lembrando, por que é 300? No estudo do gás perfeito ideal, a temperatura, a escala termométrica, aliás, utilizada é a escala absoluta. E a escala absoluta é justamente a escala Kelvin. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com temperaturas aqui com transformações de gases perfeitos, eu vou sempre transformar essa temperatura, se não estiver em Kelvin, eu vou ter que transformar em Kelvin. Vou passando adiante. Logo depois eu tenho a pressão final, a PB, 1,5 atm. Eu tenho o volume, aliás, o volume é que eu estou procurando, e eu tenho a minha segunda temperatura, tá certo? A minha segunda temperatura, inicialmente era 27 graus Celsius, passou para 127 graus Celsius, converti para Kelvin, ficou 400. Então vamos lá. Passando adiante, o que eu vou fazer, galera? Eu posso eliminar esses dois zeros com esses dois aqui, o 300 e 400. Aí ficou o quê? Ficou 3. Eu vou fazer regra de 3 aqui no caso. Como é que vai ficar aqui agora? Ficou 3 vezes 1,5 vezes VB, que vai dar quanto? Vai dar justamente, se eu for tentar simplificar aqui, vai acontecer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Ficou, aliás, vamos resolver logo essa parte aqui de cima, para não complicar. 2 vezes 0,90, 1,8 sobre 3. Pronto, igual a 1,5 vezes VB sobre 4. Agora sim, a gente vai para essa parte aqui. Desculpem aí pela confusãozinha. Vamos continuar aqui. Pessoal, 3 vezes 1,5, agora sim, vezes VB, 4,5 VB. 1,8 vezes 4, 7,2. Eu vou pegar e vou colocar aqui o volume que eu quero encontrar. Vou chamar de volume B, que vai ser igual à divisão do 7,2 por 4,5. Tá certo? A razão do 7,2 por 4,5. Que vai ser igual a 1,6 litros. Ou seja, pessoal, resumindo, eu tinha um volume inicial, chamado de VA, 0,90 litros, e o meu volume final, no final da história, percebo que a pressão, aliás, a temperatura aumentou, tá certo? A temperatura aumentou, a pressão diminuiu, e foi o que aconteceu com o volume, ele aumentou, tá certo? Vamos lá agora para a próxima questão. Aliás, para as transformações gasosas. Pessoal, preste muita atenção nisso aqui. Não se assustem com isso aqui, tá certo? Na realidade, isso aqui é bem tranquilo. Vamos lá. Isobárica é a nossa primeira transformação gasosa. A gente vai estudar aqui nesse momento, tá certo? Pessoal, iso significa igual e baros pressão, tá certo? Por isso que vocês estão vendo aqui o seguinte: pressão constante, ou seja, a pressão ela vai se permanecer constante, ela vai permanecer igual, certo? Pessoal, numa transformação isobárica, a pressão ela sempre vai ser constante, aquela pressão daquele gás. E o que vai acontecer com as outras duas variáveis, tá certo? O que vai acontecer com o volume e com a temperatura? Eles irão aumentar proporcionalmente. Veja aqui a palavra aqui, ó, proporcionalmente, ou seja, o volume aumentou, a temperatura também vai aumentar, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagenzinha aqui, nessa daqui é mais bacana. Eu tenho aqui pressão,
e aqui a mesma pressão. O que aconteceu? A pressão está constante, o volume começou a aumentar, tá certo? O volume que aumentou, ó, esse recipiente com relação a esse aqui aumentou um pouco mais, e a temperatura também tende a aumentar, tá certo? Então, o que você tem que de fato aprender aqui? Numa transformação isobárica, qual das três variáveis vai permanecer constante? Pressão, certo? E volume e temperatura irão aumentar proporcionalmente, tranquilo? Não se assustem com esses gráficos, tá certo? Vou até passar aqui adiante aqui agora. Vamos aqui para a próxima transformação. Vocês irão entender isso aqui na prática através das atividades. Não esqueçam, ó, fórmulazinha aqui de eu calcular o volume ou a temperatura, tá certo? Quando eu estiver diante de uma transformação isobárica. Perceba, pessoal, que mudou o que aqui com relação à forma da equação geral dos gases, tá certo? Quando, de acordo com a variável que for constante, no caso aqui a pressão, o que vai acontecer com ela? Ela vai simplesmente sumir aqui da fórmula e eu vou trabalhar somente com as outras duas, que irão aumentar ou diminuir, enfim, vai depender da transformação. Vamos lá adiante. Isovolumétrica, pessoal, é conhecida também como a segunda lei de Charles, mas não se preocupe com essa nomenclatura aqui não, tá certo? Pessoal, numa transformação isovolumétrica, o que acontece? O volume ele é constante, pronto, tá certo? E consequentemente a pressão e a temperatura vai acontecer alguma coisa com elas. O que vai acontecer? Primeiro, aumentada a pressão, a temperatura aumenta proporcionalmente, ou seja, numa transformação isovolumétrica, tá certo? O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Esse recipiente comparado a esse, eu tenho o mesmo volume, ó, certo? Na composição dentro desse recipiente. Aumentei a pressão, ó. Aliás, o que acontece? A pressão aumenta e a temperatura consequentemente vai ser aumentada. Então, não esqueça, na transformação isovolumétrica o volume é constante. Só lembrar aqui, ó, iso iguais, tá certo? E volumétrico vem de volume. Então, o que acontece? A pressão aumenta, tá certo? Aí, consequentemente, a temperatura aumenta proporcionalmente. Ou seja, aumentou a pressão, a temperatura aumenta na mesma quantidade, tá certo? Se eu diminuir a pressão, que pode também acontecer um exemplo como esse, em uma determinada questão. Eu tenho lá no enunciado da questão, o volume está constante em determinado gás, a pressão foi diminuída. Então, o que acontece com a temperatura? Ela também vai diminuir também, tá certo? É tanto que essa palavrinha aqui, ó, proporcionalmente, se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. Aí, o mais importante aqui para as nossas questões, fórmulazinha, ó, P1 sobre T1, ou seja, pressão inicial sobre temperatura inicial, igual a P2 sobre T2, ou pressão final sobre temperatura final, tá certo? Perceba que, como o volume é constante, o que foi que sumiu aqui da fórmula? Tá certo? Daquela fórmulazinha inicial, o volume, tá certo? Tranquilo? Vamos passar aqui adiante. Minha gente, terceira e última transformação gasosa que pode acontecer com o gás perfeito ou com o gás ideal, a isotérmica, tá certo? Conhecida também como a lei de Boyle, tá certo? Lei de Boyle, tá certo? Vamos lá. Isotérmica, iso iguais, térmica vem de temperatura, tá certo? Nesse caso aqui, desculpa, qual é a variável que vai ficar constante? A temperatura. O que vai acontecer com as outras duas? Aumentado o volume, a pressão diminui proporcionalmente e vice-versa. Perceba que nesse caso aqui agora já é um pouco diferente. Por quê? O que vai acontecer? Comparado às outras duas, que quando aumentava um, aumentava a outra também, nesse caso aqui na isotérmica, o que acontece? A temperatura é constante, o volume, se eu aumentar o volume, a pressão diminui proporcionalmente, ou seja, se eu aumentar um, o outro diminui na mesma quantidade. E vice-versa. Se eu diminuir o volume, se for o contrário no caso, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar. Tranquilo? Ou seja, aumentar o volume, diminuir a pressão. Se eu diminuir o volume, aumenta a pressão. Tranquilo? E perceba, minha gente, está aqui, ó, a imagenzinha aqui, dois recipientes, temperatura constante, ó.
Se eu aumentar o volume, aliás, se eu aumentar, se eu aumentar o volume, o que acontece com a pressão? Na outra aqui, no outro recipiente, diminui. Aumentei o volume aqui, ó, volume, até aqui em cima, a pressão diminuiu, tranquilo? Então vamos lá. Formulazinha, pessoal, de eu calcular, nesse caso aqui, eu vou ter uma transformação isotérmica, de acordo com o enunciado de uma determinada questão, digamos assim, e lá diz que a transformação, ou então pode dizer assim, a temperatura é constante, ou então, no próprio enunciado da questão, ela pode dizer, em uma transformação isotérmica e tal e tal, aí calcule o volume final ou a pressão final. Então, qual é a forma que você vai utilizar? Perceba que essa aqui é diferente das demais, das outras duas anteriores, da isobárica e da isovolumétrica. Tá certo? Nesse caso aqui, eu vou ter produtos. Eu vou multiplicar pressão 1 vezes volume 1 e vou igualar a pressão 2 vezes volume 2. Ou pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Tá certo? Vamos lá, passando adiante. Tranquilo? Vamos aqui para uma questãozinha bem bacana. Vamos lá. Pessoal, primeira questãozinha aqui, ó. Uma determinada massa gasosa encontra-se a uma pressão de 2 atmosferas, tá certo? Ou 2 atm, ocupando um volume de 28 litros. Bom, o gás sofre uma certa transformação, na qual sua temperatura é mantida constante. Está aqui o segredo da questão, galera. Ó. Sua temperatura é mantida constante, tranquilo? Mas sua pressão é elevada para 7 atm. Vamos simplificar isso aqui, tá certo? Nessa situação, seu volume será em litros igual a quanto? Pessoal, nesse caso aqui, perceba que aqui, inclusive, eu tenho até a lei geral dos gases, mas como a temperatura é constante, o que eu vou utilizar? Somente essa partezinha aqui de cima, tá certo? Ok? Relembrando, se eu voltar aqui a essa tela inicial, antes dessa, tá aqui, ó. Temperatura, aliás, transformação isotérmica. Então vamos lá. Bom, o que eu vou ter aqui, galera? Eu passei aqui demais, desculpa. Vamos lá. Eu tenho pressão inicial 2 atm, volume inicial 28 litros, temperatura constante, transformação isotérmica, tá certo? Pressão final, o P2, 7 atm. O que a questão está pedindo? Nessa situação, seu volume será em litros igual a quanto? Então vamos lá. Eu vou eliminar aqui as temperaturas lá de baixo, né, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Tranquilo? Então, eu vou ter o produto do P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Pressão inicial, pressão 1 aqui no caso é 2, o volume é 28, o volume inicial, pronto, fica 2 vezes 28 igual a pressão final, tá certo? Ele sofreu uma transformação, ou seja, transformação isotérmica nesse caso, ele teve a pressão aumentada. Se a pressão aumentou, o que vai acontecer com esse volume? Já que a gente vai ver aqui, tá certo? Tenho certeza que alguns de vocês já sabem, mas vamos lá. 7 é a pressão final, vezes o volume final que eu não sei. Como é que fica? Eu vou ter simplesmente o quê? 2 vezes 28 eu sei que é 56. 7 vezes V2 é 7V2. Aí se eu pegar aqui 7V2 igual a 56, eu vou ter uma divisão, pessoal, certo? De 56 por 7, que vai ser igual a 8. Aqui eu fiz um pouco mais direto, tá certo? Mas aqui dá 56 e aqui dá 7V2. Eu inverto aqui os termos, fica 7V2 igual a 56. 56 dividido por 7 vai dar igual a 8, tá certo? Tranquilo? Perceba, pessoal, foi o que aconteceu aqui. O volume, ele acabou o quê? Ele acabou diminuindo ou aumentando? O volume, pessoal, diminuiu, tá certo? Perceba que como eu aumentei a pressão de 2 para 7, tá certo? Perceba que lá na transformação isotérmica, que a temperatura é constante, diz que quando eu aumento a pressão, o volume diminui ou vice-versa. Foi o que aconteceu aqui nessa questão. Eu aumentei a pressão de 2 para 7 atm e o volume acabou diminuindo, tá certo? De 28 para 8, tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. Pessoal, aliás, aqui é um resumo, tá certo? Um resumo das transformações gasosas, tá certo?
Aqui nessa tabelinha, desculpa, eu tenho aqui o seguinte, um resumo das 3 transformações com suas respectivas fórmulas que vocês irão utilizar, tá certo? Bem tranquilo, de fácil entendimento, tá certo? Vocês vão poder visualizar isso aqui várias vezes. Vamos passar adiante. Vamos responder aqui algumas questões, pessoal, que de repente pode até cair na prova, né? Algo parecido com isso aqui, tá certo? Fiquem bastante atentos. Vamos lá. De acordo com a lei de Robert Boyle, para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa numa transformação isotérmica é necessário o quê, pessoal? Olha que questão besta essa aqui. Olha que questão fácil. Percebam. Para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa, ou seja, para aumentar a pressão, tá certo, de um gás, numa transformação isotérmica é necessário o quê? Primeiro, transformação isotérmica, a temperatura é constante. O que acontece com os outros dois? Um vai aumentar e o outro vai diminuir, não é isso? Então, se eu quero aumentar a pressão, o que eu tenho que fazer para aumentar a pressão? Vamos lá. Resoluçãozinha comentada, galera. A lei de Boyle diz que o volume e a pressão em uma transformação isotérmica são inversamente proporcionais. Lá no enunciado, um slidezinho logo mais atrás que a gente viu, diz que na transformação isotérmica a temperatura é constante e os outros dois, as outras duas variáveis, aliás, me desculpe, no caso da pressão e do volume, quando aumentar, o outro vai diminuir e vice-versa, ou seja, eles são inversamente proporcionais, tá certo? Isto é, se um aumentar, o outro deve diminuir e vice-versa. Assim, para aumentar a pressão, eu não quero aumentar a pressão aqui, para um aumento da pressão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente diminuir o volume, ou seja, opção D, galera, tá certo? Tranquilo? Próxima questão. Em uma transformação isovolumétrica, pessoal, a temperatura final do processo é o quádruplo da temperatura inicial. Sendo assim, determine a relação entre a pressão final e inicial. Olha que questão simples também, galera. Só a gente requerer atenção nisso aqui. Primeiro, transformação isovolumétrica. Ou seja, o que vai ser constante aqui? O volume. Então, a temperatura e a pressão, elas irão serem diferentes. Uma vai ser, aliás, as duas vão aumentar, as duas vão diminuir. Uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Enfim, vamos lá. Vou complicar mais a vida de vocês não. Vamos logo aqui para o enunciado. Sendo assim, determine a relação entre a pressão final e inicial. Pessoal, item A, o que vai acontecer nesse caso aqui com a pressão inicial? Tá certo? Aliás, o que vai acontecer? Determine a relação entre a pressão final e a inicial. Primeiro, diz que item A, a pressão final será 4 vezes menor, a pressão final. Não haverá variação de pressão, uma vez que a transformação é isocórica, tá certo? Uma observação. Aqui tem isocórica, mas é porque isovolumétrica, pessoal, eu também posso chamar, em alguns livros também vem com essa nomenclatura, tá certo? Isocórica, tranquilo? Mas vamos lá. A pressão final será o quádruplo da pressão inicial. A pressão final e a inicial serão iguais. A pressão final é o dobro da pressão inicial. Relembrando, em uma transformação isovolumétrica, a temperatura final do processo, a temperatura final, tá certo? É o quádruplo da temperatura inicial, ou seja, 4 vezes maior do que a inicial, tá certo? Sendo assim, determine a relação entre a pressão final e inicial. Resolução. A transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica, ocorre com volume constante. Vocês já estão por dentro. Como a pressão é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, podemos afirmar que ela também foi quadruplicada, ou seja, se a pressão inicial, nesse caso aqui, foi quadruplicada, o que vai acontecer com a pressão final? Ela também será 4 vezes maior, igual à pressão inicial. Ou seja, se a pressão inicial foi aumentada 4 vezes, a pressão final também será também aumentada em mesma quantidade, tá certo? Ou seja, item C, a pressão final será
o quadruplo da pressão inicial, tá certo? Eu aumentei 4 vezes a pressão inicial, então a pressão final também vai ser aumentada em 4 vezes também. Por quê? Podemos afirmar, aliás, por quê? Porque elas são diretamente proporcional. Sendo assim, a gente pode afirmar que ela também foi aumentada em 4 vezes. Por isso que a opção C é a correta. Tranquilo? Pessoal, nós vamos ter aqui algumas questões de cálculo, mas bem simples agora, tá certo? Considerando a pressão de um gás ideal constante, olha aí, a pressão é constante, tá certo? Então, transformação isobárica. O volume ocupado por ele é de 3 litros e a temperatura varia de 400 K para 800 K, ou seja, temperatura, aliás, pressão constante, transformação isobárica. O volume ocupado por ele é 3 litros e a temperatura era de 400 kelvins, depois aumentou para 800 kelvins. Qual o volume final que este gás ocupa no frasco? Primeiro, qual a fórmula que eu vou utilizar? Volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final. Foi o que aconteceu aqui. Cadê o P? O P sumiu porque a pressão sumiu por quê? Porque nós estamos diante de uma transformação isobárica, tá certo? Então a pressão aqui ela é constante. Então vamos lá. Qual o volume final deste gás? Como vocês estão vendo aí já na resolução, bem simples, tá certo? Volume inicial 3 sobre a temperatura inicial 400. O volume final eu não sei e a temperatura final 800. Então como é que fica? Posso cortar esses dois zeros aqui tranquilamente. Olha que besteira. 4 vezes V, 4V. 3 vezes 8, 24. Fica V igual a 24 por 4, 6 litros. Pessoal, perceba o que aconteceu. O volume era 3 litros inicial e a temperatura de 400. Houve um aumento na temperatura, consequentemente houve um aumento no volume. É justamente o que diz lá na definição de transformação isobárica. A pressão constante e se eu aumentar o volume, aumenta a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, aumenta o volume de maneira proporcional. Tranquilo? Quarta questão. Estamos terminando. Só essa e mais uma. Um gás ideal ocupa 6 litros em um recipiente. Ponto. A pressão dentro desse frasco, aliás, ela é de 3 atm. Suponha que o gás sofra uma transformação isotérmica e passe a ocupar 9 litros. Qual será a pressão dentro do frasco? Olha que moleza, faz até vergonha, mas vamos lá. O gás ideal, pessoal, ele possui um volume inicial de 6 litros e uma pressão inicial de 3 atm. Aqui a formulazinha. Por que essa formulazinha aqui é diferente das outras? Que nós temos uma transformação isotérmica. Então, automaticamente a gente não trabalha com a grandeza, com a variável, aliás, temperatura. Tá certo? Então, vamos lá. Utilizando a formulazinha aqui, temperatura, pressão inicial 3, volume inicial 6, igual a pressão final, que eu não sei, que é justamente o que a questão está pedindo, vezes o volume final, que é 9 litros. Olha que moleza, minha gente. Vamos lá. O que acontece aqui? 3 vezes 6 é quanto? 18. P2 vezes 9, eu já inverti aqui, ó. Fica 9P2, 3 vezes 6, 18. P2 vai ser igual a 18 por 9. Pressão final, o meu P2 aqui vai ser igual a 2 atm. Perceba o que aconteceu aqui. Na transformação isotérmica, fico muito atento a essa parte da definição. O que aumenta, o que diminui, o que aumenta proporcionalmente, tá certo? Na transformação isotérmica, a partir do momento que eu aumentei o volume inicial era 6, depois foi para 9. Quando eu aumentei o volume, o que foi que aconteceu com a pressão? Ó, ela diminuiu, tá certo? Na transformação isotérmica, a temperatura é constante, tá certo? E quando eu aumento o volume, a pressão diminui. Ou vice-versa. Se eu diminuir o volume, a temperatura, aliás, se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. Tranquilo? Vamos lá para a nossa última questãozinha aqui da nossa aula de hoje, tá certo? Aula gravada. Vamos lá. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros. Pronto, esse é o volume dele inicial.
com pressão de 5 atm e temperatura 300 Kelvin. Beleza, até aqui tranquilo. Eu tenho um volume inicial, eu tenho a pressão e temperatura de 300 Kelvin, pressão 5 atm. Qual será a pressão do gás em um estado 2? Ele estava em um estado, sofreu uma transformação. Nós vamos identificar que transformação é essa. Você já deve estar sabendo com certeza. Em um estado 2, aliás, qual será a pressão do gás em um estado 2 se o volume permanecer igual a 14 litros? Pronto, aqui eu já matei aqui a charada. Eu já sei que transformação gasosa é essa. Por quê? Porque a questão diz o seguinte, que o volume permaneceu igual ao volume inicial. Meu volume aqui, final, ele permaneceu, 14 litros. Então, eu tenho uma transformação isovolumétrica, tá certo? Aí, o que a questão pede? O que a questão afirma ainda? Mas a temperatura passar para 273 Kelvin. Pronto, o que aconteceu aqui? O que a questão está perguntando? Qual será a pressão do gás em um estado 2? Com o volume constante, tá certo? Pressão inicial 5 atm, eu não sei qual é a pressão final, mas eu tenho a temperatura inicial e a final, tá certo? Então vamos lá, foi o que aconteceu aqui. Pressão inicial 5, temperatura inicial era 300 Kelvin, a pressão final eu não sei, e teve uma diminuição na temperatura, tá certo? Aqui, ó, de 300 para 273, tranquilo? Regra de 3, o que eu tenho aqui? 300p2 vai ser igual a 300p2, 5 vezes 2 sai 3 aqui, vai ser igual a 1365. Eu vou ter só uma divisãozinha aqui simples, bem fácil de ser feita. Minha pressão final, meu P2 aqui vai ser 1365 sobre 300. Eu vou ter esse valorzinho aqui como resposta. A minha pressão final é igual a 4,55 atm, pessoal. Perceba um detalhe importantíssimo. Volume constante. O que foi que aconteceu? A pressão inicial era 5. Foi o que aconteceu com a final? 4,55 atm. Ou seja, houve uma diminuição na pressão. Por que houve essa diminuição, pessoal? Lá na parte da transformação gasosa volumétrica, diz que elas, no caso aqui as variáveis pressão e temperatura, elas irão aumentar proporcionalmente, ou vice-versa, tá certo? Ou seja, elas são proporcionais entre elas. Se eu aumentar a pressão, tá certo? Aliás, nesse caso aqui, desculpa, na transformação isovolumétrica, o volume constante, aí foi o que aconteceu aqui. Eu aumentei, aliás, eu diminuí a pressão, aliás, a temperatura, me perdoe. Estou ficando doido aqui, tá chegando no finalzinho da aula. Ó, a temperatura diminuiu, tá certo? Pronto, de 300 Kelvin para 273. Foi o que aconteceu com a pressão. Ela consequentemente diminuiu também. Por quê? Porque elas duas são proporcionais. Pressão e temperatura na transformação gasosa isovolumétrica elas são proporcionais. Se uma aumentar, a outra aumenta também. Se uma diminuir, a outra consequentemente também vai diminuir. Tá certo, pessoal? Pessoal, é basicamente isso, tá certo? Eu tentei ser o mais objetivo possível, tá certo? Estudem esses slides, assistam esse vídeo aqui quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Vejam os comentários, as resoluções dessas questões que eu abordei aqui, tranquilo? Qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim, pode ficar à vontade, tá certo? A nossa próxima aula, que eu também irei gravar, tá certo? Devido a alguns problemas que eu tive aqui de energia e internet, nessa semana ainda talvez, aliás, justamente a partir dessa semana que vem, a partir do dia 8, tá certo? Eu estou gravando aqui no domingo, que é dia 7, talvez eu já irei postar para vocês a nossa segunda aula gravada, tá certo? Lembrando que essa aula aqui é a nossa primeira aula de revisão para a nossa prova, tá certo? Então fiquem atentos, de fato, estudem esse material bem direitinho, tá certo? Não se preocupe que eu não irei complicar muito, visto as dificuldades que a gente está tendo, né, para essa questão do estudo remoto. Então, nossa primeira aula de revisão é essa. Nossa segunda aula, irei gravar a partir a partir do dia 8, tá certo? E assim, quando eu tiver ela pronta, com certeza eu vou enviar para vocês o mais rápido possível, tá certo? Então, eu queria agradecer a todos, tá certo? Pedir a vocês a compreensão. Se tiver ficado aí alguma dúvida, pode me perguntar via WhatsApp, tá certo? Um abraço a todos
e muito obrigado por tudo aí.